Oi, pessoal, deem uma olhada nessa questão de química da última prova da EAN, questão 44. O leite de magnésia é uma suspensão de hidróxido de magnésio, MgOH2, em água e é empregado como antiácido na neutralização de ácidos produzidos pelo estômago. Na reação de neutralização entre 3 mols de hidróxido de magnésio e 2 mols de ácido clorídrico, que é o HCl, qual é a quantidade de matéria de água formada? Gente, olha só, o que ele está falando? Ele está falando aqui, ele está perguntando, né, a respeito de uma reação de neutralização entre o hidróxido de magnésio, que a questão me deu, é o MgOH2, né, e o ácido clorídrico, que a questão também me deu, o HCl. A primeira coisa que você precisa saber é como é, né, uma reação de neutralização. Então, vamos lá. A reação de neutralização, vou escrever aqui, ela é caracterizada por ácido mais base, dando um sal mais água. Essa reação é muito importante, tá bom? Você precisa conhecer essa reação. É uma reação no qual um ácido se junta com uma base e gera sal e água, beleza? E aqui nessa questão, olha o que ele está falando. Ele está falando de uma reação de neutralização entre o hidróxido de magnésio e o ácido clorídrico. E aí ele me deu 3 mols de hidróxido de magnésio e 2 mols de ácido clorídrico. A princípio, eu vou pensar na reação genérica, sem pensar muito na quantidade de mols, tá? Porque aqui vocês vão perceber que vai ter um excesso. Mas, a princípio, vamos fazer um rascunho aqui, né, que vai ser essencial, de como seria a reação entre esses compostos. A princípio, não vamos pensar na quantidade de mols, tá bom? A princípio, eu vou pensar unicamente em pegar o MgOH duas vezes e juntar com o HCl. Eu sei que isso daqui tem que me dar um sal e água. Vamos pensar um pouquinho no NOx desses elementos. O Mg, o NOx dele é 2+. Aí você pode estar se perguntando, tá, Tess, mas como é que eu vou saber isso? Você pode pensar pelo OH, né? O OH já é mais fácil de pensar que é menos, né? Porque o OH, o NOx dele é menos. Até pela água, você pode pensar, né? A água, ela é a junção de um H com um OH. Então, fica H+, né? Porque o NOx do hidrogênio é mais, com o OH- completou. Beleza, você pode também pensar o seguinte, o oxigênio, ele tem NOx -2, porque ele está na família 6A e faltam 2 elétrons para ele completar a camada de valência. O hidrogênio, ele está... Eu não posso dizer que ele está na família 1A, né? Tá sim. É porque ele não tem família, né? Mas, enfim, ele está ali na coluna 1A e o NOx dele é +1. Então, -2 com +1 me resulta em -1, beleza? Você pode pensar de qualquer forma ou simplesmente decorar isso, tá? O ideal é entender, é claro. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que o OH, ele tem NOx -1. E aí, se você tem 2 OHs, o que você tem de NOx aqui é -2. Por isso, o NOx do Mg é +2. Beleza? Então, a gente tem 2 OH- junto, né? Isso daqui, na verdade, é a junção entre 2 OH- e o Mg2+. Se você for ver, 2+ vai zerar com esse 2- aqui, né? Porque multiplica ali por 2. Beleza, eu tô explicando assim, mas talvez já esteja tranquilo para você perceber. Beleza, e a mesma coisa aqui para o HCl. O H, ele é H+, como eu já falei. E o Cl, ele está lá na família 7A, ou seja, NOx -1. Ou seja, precisa de um elétron, né, para ele completar a camada de valência. Ele está na família 7A, para poder completar o 8, falta só um. Beleza, é um NOx conhecido também, todos eles são NOx que dá para ver rapidinho. Mas por que eu quero que vocês entendam isso? Eu quero que vocês entendam isso porque na hora de formar o sal, o Mg vai se juntar com o Cl para formar o cloreto de magnésio e o OH vai se juntar com H+ para poder formar a nossa água, porque tem que ter água formada. E de que forma a gente forma a água? OH com H. Ó, pegando um OH e somando com H, a gente encontra o H2O. Só que se você parar para pensar, você tem um H+ e 2 OH-. E a gente viu aqui, ó, nessa reação, que a relação é de 1 para 1. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 2, agora eu vou me preocupar com o número de mols, tá? Eu vou multiplicar isso aqui por 2, de modo que eu tenha 2 OHs e 2 Cl-, porque aí vai ficar completinho.
Olha, quando você pegar 2OH- e juntar com 2H+, você vai ter duas águas, beleza? Duas águas. E o sal também vai dar certinho, porque antes o que a gente tinha, né? A gente tinha o Mg2+, e o Cl-, né? Não tinha o 2 aqui, antes de eu colocar. Só que o Mg2+, é 2+, então eu preciso de duas cargas negativas para poder completar ele, por isso que eu multipliquei por 2. E aí vai ficar certinho, MgCl2. Entenderam essa construção, gente? Qualquer coisa comenta aí se alguma coisa ficou confusa. Mas basicamente você formou, né, conforme a reação de neutralização, o sal e a água. Acabei botando ao contrário, né, primeiro a água e depois o sal, mas não tem problema nenhum. O que eu quero que vocês percebam é a relação entre os produtos e os reagentes. Você acabou de perceber que 1 mol de MgOH2 está para 2 mols de água. Percebeu isso? Também posso olhar para o HCl. 2 mols de HCl, olhando para ele, vão gerar também 1 mol de água. Agora, vamos para o que a questão falou. A questão falou que ele está pegando, ó, ele vai pegar 3 mols de hidróxido de magnésio e 2 mols de ácido clorídrico. Bem, gente, eu acabei de ver, né, que 2 mols de ácido clorídrico me dá... Perdão, gente, eu acabei colocando 1 aqui, mas na verdade é 2, tá bom? Tanto 1 mol disso daqui me dá 2 de água, e 2 mols desse daqui me dá 2 de água. Olhando cada um deles, né, dá para fazer uma relação, ó. 1 mol desse me dá 2 de água. Olhando por um outro lado, eu posso pensar que 2 mols desse também me dá 2 mols de água, beleza? Acabei escrevendo errado, mas corrigindo. Então, a questão ela está pedindo 2 mols de ácido clorídrico. Ué, 2 mols de ácido clorídrico é isso aqui, ó. Eu já sei que 2 mols de ácido clorídrico me dá 2 mols de água. Aí você pode estar perguntando, tá, Thais, mas ele me deu também 3 mols de hidróxido de magnésio. Gente, 3 mols de hidróxido de magnésio, ó, se eu pegar isso aqui e colocar 3 mols de MgOH2, me daria... Multipliquei por 3, né? De um lado, então eu multiplico por 3 do outro lado. 6 mols de água. Só que aí você pode perguntar, ué, Thais, então qual é a resposta? A resposta é 2 ou a resposta é 6? Gente, a resposta vai ser 2. Por quê? Se você tem 2 mols de HCl, você precisa de 1 mol de MgOH. Entendeu? Olha, 2 mols de HCl, eu só preciso de 1 mol. Então, ele colocou 3 e esse 3 vai ser um excesso. Entendeu? Quando a gente monta, por isso que eu falei com vocês que eu ia montar a reação sem me preocupar muito com o que a questão falou, com a quantidade em mols do que a questão falou. Quando você monta a reação e faz o balanceamento, você percebe que a cada 1 mol de hidróxido de magnésio, você precisa de 2 mols do ácido. Então, não adianta colocar 2 mols do ácido e 3 desse daqui, porque você está colocando a mais. Se eu tenho 2 mols de ácido, eu só preciso de 1. Se eu tivesse, por exemplo, 4 mols de ácido, né, o dobro, eu precisaria do dobro disso daqui, ou seja, 2. Se eu tivesse, por exemplo, 6 mols do ácido, né, eu multipliquei por 3, então aqui eu multiplicaria por 3 também, eu precisaria de 3 mols do hidróxido, entendeu? Então, é uma relação de balanceamento, ok? Essa questão é de balanceamento. Então, recapitulando, não adiantou ele colocar 3 mols do hidróxido com 2 mols do ácido, porque 2 mols do ácido reagem com apenas 1 mol do hidróxido. Então, vai ser essa reação aqui que eu escrevi, né? Vai ser essa reação que é a que gera 2 mols de água, por isso letra B. Espero que tenha dado para entender, gente. Tentei explicar o máximo possível. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu prefiro que fique longo e bem explicado do que curto e mal explicado, tá bom? Já deixa o seu like e até a próxima.